Oi, gente, meu nome é Cris Nunes, trabalho com tarô e astrologia e tô aqui para mais um Céu da Semana, do dia 27 a 3 de outubro. A gente vai ter Lua minguante em Câncer e Mercúrio retrógrado em Libra. E também os arcanos da semana, Eremita e o Rei de Copas, que eu vou falar sobre eles no fim do vídeo. E antes de começar, se inscreva no canal, dê um like para apoiar o conteúdo. Um recadinho antes de começar no vídeo. Quem quiser marcar sua revolução solar, a gente está na temporada libriana. Então, pessoal de Libra, Virgem ainda dá tempo, Leão também. Pessoal de Escorpião que quiser se adiantar, clica aí no meu site crisnunes.com, agenda sua revolução para saber como que vai ser o seu ano. Eu sempre faço a revolução linkando com o seu mapa natal, então nunca é uma coisa rasa, gente, é uma coisa bem profunda. E também, se você quiser marcar sua consulta de tarô, fique à vontade, entre em contato comigo. Segunda-feira, dia 27, a gente começa logo de cara a semana com Mercúrio retrógrado em Libra, para revisar assuntos de relacionamentos, né? Ele vai do grau 25 até o grau 10. Quando o Mercúrio ele entra em retrogradação, ele está retomando algum assunto, reavaliando, pensando melhor, para que os acordos, né, signo de Libra, as parcerias e as uniões estejam em equilíbrio. O que eu quero é o mesmo que o meu parceiro, minha parceira quer, ou o meu sócio quer, a gente está em sintonia, a gente está em equilíbrio. Isso não quer dizer que algum ex seu vai voltar, como alguns posts aí dizem, mas se tiver alguma coisa pendente, seja na relação atual ou até mesmo numa relação anterior, talvez esse assunto retorne. Se a gente não finaliza algo do passado, a gente não está aberto para o presente, para o futuro, para novas relações. E quando o Mercúrio ele começa a retrogradação, ele está num aspecto de quadratura com Plutão em Capricórnio, que também está retrógrado. E esse aspecto é super tenso e difícil e ele obriga as coisas a serem reveladas. Então, é um período decisivo, né? Decisões importantes podem ser definidas ou colocadas à mesa para serem conversadas. Né? Plutão ele sempre transforma, ele sempre obriga a gente não permanecer o mesmo. As coisas elas saem do oculto e vêm à tona. E a Vênus, que rege Libra, né? Ela está em Escorpião. Ou seja, essas conversas, elas vão ser profundas, elas vão ser realmente de uma importância muito grande, né? O que vai ajudar, auxiliar a enfrentar esse período, não são os apegos e a intensidade que essa Vênus em Escorpião está vibrando para os relacionamentos. Não vai ser jogo de controle, ou de manipulação, ou de poder, mesmo que isso seja de forma sutil, porque esse aspecto de Mercúrio em quadratura com Plutão, ele significa isso também. Às vezes tentar controlar de uma forma sutil ou manipular o outro, sem que perceba através do que eu quero uma coisa, mas vou conquistar isso manipulando. O que vai ajudar isso é uma conversa aberta, né? É um diálogo aberto, né? Porque o Mercúrio ele também vai fazer um trígono com a Lua e com Júpiter em Aquário, né? Lua em Gêmeos e Júpiter em Aquário, no dia 27, segunda. Então tem uma via de escape aí, que é através do diálogo, da troca, eu olhar a perspectiva do outro. Essa energia de ar forte, né? Além desse grande trígono aí de ar do Mercúrio com a Lua e o Júpiter, a gente também vai ter, a gente está com o Sol e o Marte em Libra, né? E esses dois, eles estão fazendo também trígono com Saturno em Aquário, então tem todos esses planetas em ar. Então o diálogo, mente aberta, né? Como que a gente coloca as coisas para chegar numa conclusão em comum. Talvez seja um momento também de você ter um vislumbre, né? De direcionamento do norte do seu relacionamento, da sua relação. O que você quer de uma relação? Qual pilar para você é fundamental? Em quais alicerces esse relacionamento está se baseando? E essa semana, assim, você vai ter que olhar para dentro para essas questões, porque além do Mercúrio retrógrado, a gente vai ter a fase da Lua minguante em Câncer, do dia 28 para o dia 29, né? Inicia essa fase. Então a gente está sendo convocado para olhar para dentro, né? Esse processo, né, pode levar um certo período. O Sol está em Libra, dando luz nisso, luz nas uniões, na parceria, a gente olhar o ponto de vista do outro, tá? E esse Mercúrio, ele só vai facilitar isso. Então, esse período, né, a temporada libriana, ela na verdade, ela não tá muito fácil, muito leve, porque ela tá ativando essas questões de relacionamento e ativando de uma forma mais profunda,
de resolver as coisas que a gente está colocando debaixo do tapete, porque talvez elas são dolorosas ou difíceis de falar. Dia 24, terça, a gente tem, enfim, a lua minguante em Câncer, que vai ser às 10h55, no grau 6 e 8 minutos, né? Então, toda lua minguante é uma quadratura. Então, quadratura com o Sol. É um período para você diminuir o ritmo de introversão, de reflexão, de se recolher, de olhar para dentro. Em Câncer é olhar para nossa intimidade, né? Para as emoções mais profundas, mais íntimas, talvez questões de família também, de lar, de casa. No dia 30, na quinta-feira, essa lua vai fazer uma quadratura T com Plutão e com o Mercúrio. Então, às vezes, aqui é o momento de expressar seus sentimentos, sua intimidade para o outro que você está com dificuldade de colocar para fora. E também pode ser um período de finalizações, de desapegos, de coisas que eu preciso comunicar, falar, para finalizar algum ciclo. Tanto a Lua em Câncer, né, quanto o Mercúrio retrógrado e o Plutão retrógrado, né, então são elementos que remetem ao passado. Não precisa ser um passado tão longínquo, tá, gente? Pode ser alguma coisa que nos últimos meses ficou aí no meio do caminho, não foi aprofundada e você tá cozinhando algum assunto dentro de você. É para você sentir que aquilo precisa ser colocado para fora uma hora. A lua minguante, em questões de ritual, ela é muito interessante para você intencionar no que você quer cortar certos laços, no que você quer se desvincular. Se você tem alguma coisa para desvincular, uma relação do passado que você ainda talvez não vivenciou um luto, né? Porque a gente realmente só prossegue em diante e está aberto para um novo relacionamento quando a gente vive o luto de uma relação. E o luto da relação é também aceitar e agradecer a pessoa que a gente esteve, por mais falhas que teve esse relacionamento, né? Um relacionamento, ele sempre é formado por duas pessoas, é 50% de um e 50% do outro. Então, a responsabilidade de cada um. A dinâmica foi estabelecida daquela forma, porque teve a permissão de uma parte. Talvez um dominou mais, mas teve a permissão de um. Então é olhar e talvez agradecer, seja por um aprendizado, seja porque essa relação mostrou alguma coisa que você não quer para sua vida. Não importa, mas assim, perceba e agradeça, corta esses laços, intencione. Uma coisa legal é escrever uma carta. Você não precisa enviar para a pessoa, porque às vezes isso só piora a situação. Mas você pode queimar a carta, né? Que é o fogo, o elemento fogo transmuta. Mas para você intencionar esse rompimento, essa finalização. E aí você prosseguir adiante para outros relacionamentos. No dia 3 de outubro, né, domingo, a Vênus em Escorpião vai fazer uma quadratura aqui com Júpiter em Aquário e a Lua em Leão. Essa Vênus em Escorpião, eu diria que assim, é um aprendizado para a gente olhar, às vezes, tabus nas nossas relações, aspectos profundos, nossas sombras, os nossos apegos, e às vezes questões de ego, que a gente tem dificuldade de às vezes abrir mão, às vezes mudar os nossos valores para construir relações mais saudáveis. Esse é um aspecto super difícil, né? Essa quadratura T, e que obriga, né? É um aspecto que obriga a gente fazer algum tipo de modificação. As coisas não têm mais como ser as mesmas, né? Essa Vênus em Escorpião, ela tá mexendo nas nossas emoções mais profundas, né? Principalmente quem aí é do signo fixo, né? Escorpião, Touro, Leão e Aquário. E essa temporada limbriana, né? No dia 6, a gente vai ter a Lua Nova em Libra. Toda essa semana inteira a gente tá olhando para dentro, a gente está sendo convocado para olhar para dentro, revisar, repensar o que a gente quer das nossas relações, para no dia 6 a gente plantar uma semente nova a respeito dos relacionamentos. Que forma que você quer se relacionar para sua vida? Pense nisso, porque às vezes a gente fala da boca para fora que a gente quer algum tipo de relacionamento e a gente não olha para os nossos sentimentos dentro. Então a gente continua naquele mesmo padrão, continua naquela mesma vibração e atraindo os mesmos tipos de pessoa. Esse é o momento de corte de laços, corte de padrões, finalizações. A retrogradação do Mercúrio
vai elucidando, vai esclarecendo. Mas essa semana é quando a gente vai começar a aprofundar, olhar para dentro para ver aquilo que eu não quero de uma relação. E os arcanos da semana, gente, nada mais propício, tá? Eu não escolhi. Eremita com o Rei de Copas, né? Então o eremita, ele tem essa coisa de olhar para dentro, se recolher, se isolar. Ele não quer ficar no barulho, ele quer iluminar aqui para a consciência dele, para saber que caminho ele está seguindo. É um momento de recolhimento. E aqui é sobre as emoções, para a gente amadurecer emocionalmente, ter um certo domínio das nossas emoções. Também não esperar o nosso preenchimento emocional sempre a partir do outro e das relações. Se a gente não se preenche, se a gente não habita o nosso vazio, a gente não se nutre, não vai ser o outro que vai nos nutrir. A gente sempre vai ficar passando fome, tá? Então, aproveite a energia dessa semana.